mais uma vez, uma grata, e rica oportunidade nós estarmos juntos compartilhando da palavra de Deus, desenvolvendo ainda o tema explosão, o impacto das parábolas de Jesus. Domingo passado, o reverendo Laci falou conosco sobre uma relação diferente, entre dois filhos, dois modelos diferentes em relação às respostas do discurso de Jesus. E hoje nós continuamos aprendendo, desenvolvendo mais uma parábola para que a gente possa entender o impacto da realidade do discurso, da pessoa e do reino de Deus no meio, entre nós, assim como Jesus manifestou e falou, nós também podemos aprender através das parábolas. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Nosso texto será projetado, mas convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22. Se você tem uma Bíblia igual a minha, Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Você pode ir lá no índice, seguindo até o capítulo 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção. E saíram um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra ela é boa, perfeita, eficaz. E nós te pedimos, ó Deus, que assim como os louvores que foram aqui entoados, os dízimos e ofertas, que também, ó Pai, foram, ó Pai, para o Teu louvor e para a honra e glória do Teu nome, que as orações aqui, Senhor, emitidas, ó Pai, que tudo, Senhor, seja para a Tua honra e glória. E que Teu Espírito, ó Pai, venha nos iluminar, para que nós possamos compreender, ó Pai, a Tua palavra, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, essa parábola, também chamada de parábola do banquete ou do banquete real, coisa parecida, ela também, pode ser trabalhada a partir da relação dos convidados indignos. Esse é um exemplo clássico, na minha opinião, de um erro editorial. Quando, o dia que eu for editor de uma edição da Bíblia, a gente vai reparar que essa parábola, na realidade, na minha opinião, ficaria melhor encerrando o capítulo 21, e dando sequência ao capítulo 22, a partir da reação dos
fariseus e os herodianos, né, a sequência a partir do verso 15, do que da forma como ela está composta. Então, é importante que a gente tenha, né, claramente que essas 3 parábolas, elas vão desenvolvendo a tensão entre Jesus e os líderes do contexto religioso em Jerusalém. Então, desde o capítulo 21, Jesus já vem conversando com os discípulos, a gente tem a situação da figueira, né, que é amaldiçoada, não dá mais frutos, representando ali a relação do povo de Israel. Nós temos um aumento de tensão ali no momento da limpeza do templo. Então, tanto a parábola que nós ouvimos no domingo passado, que é essa primeira parábola, né, vai demonstrar como o povo de Israel rejeita o discurso da chegada do reino, rejeita a palavra de Deus a partir do discurso de João Batista, e vai se desenvolvendo essas tensões, né? Então, nós temos a segunda parábola, conhecida como lavradores maus, ou dos trabalhadores da vinha, que também, né, nós temos a história de um dono de determinada região, e ele sai daquela região, e quando ele retorna, né, ele manda os seus servos para, né, conversar com aquelas pessoas que estavam ali nas suas terras, e a gente tem toda essa relação de rejeição, e uma rejeição violenta, né, ao discurso do reino. E a última parábola, né, então o clímax dessa tensão, o clímax dessa discussão é justamente o texto que nós lemos. Então, a terceira parábola, na realidade, ela trabalha com 2 parábolas, né, até no nosso versículo 22, no capítulo 22, no primeiro versículo, já fala assim, né, Jesus lhes falou. Então, a quem que Jesus está falando? Todo esse grupo, né, que tem caminhado dentro dessa tensão, a ponto de quando ele termina essa parábola do banquete real, a gente tem a reação dos mestres da lei, né, dos fariseus, junto com os herodianos, seus grandes inimigos, né, como se fosse, sei lá, Corinthians e Palmeiras, ou qualquer tipo de adversário, se unindo. Olha, esse homem já está causando demais, né, já atrapalhou o templo, já está falando algumas coisas. Eles entenderam que Jesus estava criticando, né, a liderança religiosa de Israel, e agora esse homem precisa ser calado de qualquer jeito, e a gente vai ver como essas tensões continuam até culminar na prisão, julgamento injusto de Jesus e a crucificação, né? Então, a nossa parábola está envolta dentro desse contexto, e agora a gente precisa olhar, né, de maneira mais cuidadosa para alguns elementos, né? Então, a representação da nossa parábola, ela não é difícil às imagens, né, que ela apresenta, mas para nós, a gente precisa entender o peso delas diante do contexto e aproximar, né, algumas questões em relação ao contexto, né, onde ela foi aplicada, em relação à cultura do Oriente Médio, para que a gente possa entender o impacto também daquilo que Jesus está falando. Então, a gente tem a preparação de um banquete real. Então, começa falando, né? O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete, né? Então, a imagem é uma imagem escatológica que a gente vê no Apocalipse. Nós vemos em outros momentos dentro do Evangelho de Mateus, em que o reino de Deus é representado a partir da relação de um casamento, né, do encontro do noivo com a noiva, mas dentro de um contexto especial. Se a gente conseguir imaginar, né, por mais que nós não tenhamos essas imagens, a nossa relação com a família real é muito distante, né? Fica lá longe ali na história, né, quando a gente fala Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, diante da nossa relação de colonização, a gente tem várias questões conflituosas, mas não existe, né, ninguém mais importante do que um rei. Então, o rei, ele não convida ninguém para nada. Na realidade, toda vez que um rei fala, é uma ordem. Então, se um rei está te convidando para alguma coisa, essa com certeza é a coisa mais importante que você tem para fazer, né? Vamos imaginar, né, num contexto, a família real britânica,
né? Há poucos dias, o príncipe Harry estava por aqui, né, na abertura da COP e outras coisas. Se um rei, né, fala assim, olha, eu gostaria que você jantasse comigo, né? Teve até uma polêmica em relação a essas questões do jantar do rei e outras coisas, do cardápio, né, e esses elementos, mas o rei é uma figura central. Principalmente no Oriente Antigo, a ideia, né, se um rei te convida para algo, é uma ordem, é uma ordenança. Né? Se hoje seria mal educado você recusar, né, um convite de alguma autoridade, naquele período as questões eram muito mais profundas do que somente essa questão de, né, se você vai ou não, se você pode ou não ir. Então, os convidados, a gente tem na realidade dois grupos de convidados. A gente tem inicialmente um grupo de convidados que a gente pode pensar na comunidade judaica, né, nos líderes de Israel, e também esses servos que representam no Antigo Testamento essa ideia dos profetas, a comunidade de fé, que vai culminar em João Batista e depois na figura do próprio Cristo, que não é trabalhado, né, mas é a ideia do noivo. Né? O filho do rei vai casar. Né? O filho do rei, ele está promovendo uma festa. Então, você não estar presente nesse momento é você desonrar o rei, desonrar o herdeiro do rei, e aí a gente vai enxergar um pouquinho a implicação desses elementos. Então, olha que interessante. Por mais que, como eu falei, né, um convite real, ou uma convocação real, seja o elemento mais importante daquele contexto, olha que interessante. A gente tem várias etapas desse convite. Diferente do que é hoje, né, quando uma pessoa era convidada para um evento, imaginem, você precisava enviar, né, com antecedência esse comunicado. Então, literalmente, né, saíam as pessoas para comunicar esse convite. Só que não existia um calendário como existe hoje. Né? A contagem do tempo não é igual hoje, que você tem a sua agenda, vou verificar na minha agenda, vou ver se eu tenho horário. Né? Então, ok, daqui a 2 semanas, né, então você tem lá os dias certinhos e tal, tem um calendário todo preparado. Não. Né? As pessoas eram convidadas para um evento, a vida continuava, né, as coisas seguiam, e normalmente no dia ou na véspera do evento, as pessoas eram novamente relembradas. Então, olha, não se esqueça, né, que amanhã nós teremos a festa do rei, nós teremos o banquete do rei. E olha que interessante, então, essas pessoas já haviam sido convidadas, os servos são reenviados aos convidados, né, e a resposta é simples, objetiva, né? Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo, venham, né? Vocês foram convidados pelo rei, obviamente vocês virão, né? E a resposta é simples, no versículo 3. Mas eles não quiseram vir. Então nós temos o convite do rei, nós temos um reconvite do rei, né, para esse grande evento, e a resposta é quase que assim, muito mal educada. Não tem justificativa, não tem nada que você possa fazer para recompensar. Né? Naquela cultura, se você cometesse algum tipo de ofensa para outra pessoa, era de bom grado, né? Era de maneira educada, você deveria dar algum tipo de compensação, algum tipo de presente. Né? Nós vemos nas histórias no Antigo Testamento, Abraão, né, e outras pessoas diante de uma autoridade, né, a gente vê no nascimento de Jesus, por exemplo, as pessoas levam presentes. Né? No casamento, da mesma forma, né, você presenteia aquele casal. Só que você já foi convidado para um casamento em que claramente a pessoa que te convida, ela tem uma condição financeira muito superior à sua? Você já passou por uma festa de casamento, ou por um aniversário, ou por algum momento que a sua pergunta sincera é, o que eu vou dar, né? De que maneira eu posso presentear essa pessoa? Porque ela tem tudo, ela não precisa de nada, ela é
milionária, sei lá, né? Então, ela não tem necessidade de nada. O que eu posso fazer para me redimir da minha falha, né? Então, se eu não vou nesse casamento, eu deveria dar um presente excelente. Só que esse é o casamento do filho do rei. Não tem nada que você possa fazer, não tem nada que você possa presentear, não tem nada que você possa entregar que vai impactar o rei. Né? Não tem nada que você possa fazer para compensar a desfeita que você está fazendo de, por um acaso, ter algo que possa ser mais importante do que o banquete do rei. Naquele momento, pessoal, a gente não está falando de uma janta, né? A gente não está falando, olha, o rei vai servir uma refeição. Não é isso, né? As pessoas se deslocavam de casa, né, e numa festa de um rei, eram dias, né? O rei proporcionava tudo, até a vestimenta, como a gente vai ver mais para frente. Então, não existe nada que você possa fazer para compensar a sua ausência. E mais do que isso, literalmente, a resposta deles é, mas eles não quiseram ir. Isso é extremamente faltoso, extremamente mal educado. Eles estão, literalmente, nem aí para o convite do rei. E nós temos um terceiro envio, né? De novo, enviou outros servos, mas eles não lhes deram atenção. Pelo contrário, né? Um foi para o seu campo, outros para os seus próprios negócios, como se nada tivesse acontecendo, e o pior, né? Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Né? Basicamente, o que Jesus está falando aqui? Né? Ele está demonstrando um Deus totalmente gracioso, a insistência de um Deus gracioso em relação ao seu povo, em insistir num convite, que na realidade é um privilégio. Nós ouvimos aqui, já, né, falando sobre essa relação da aliança, um Senhor que faz aliança com o seu povo, que estabelece uma relação com o povo. Então, nós vemos, né, durante o Antigo Testamento, o Senhor lidando com a humanidade, essa relação falha, né, o homem não cumpre a sua parte da aliança, o Senhor retoma esse relacionamento a partir de Noé, né, o próprio Adão, e ele fala assim, olha, agora eu vou estabelecer um povo, e com esse povo eu vou lidar com eles em intimidade, eu vou ser o seu Deus e eles serão o meu povo, né? Eu vou apresentar o melhor estilo de vida, a melhor forma de vida, a melhor forma de se relacionarem uns com os outros de maneira justa, e os outros povos olharão para esse povo e eles desejarão se relacionar comigo. Essa é a forma que o Senhor estabelece essa relação. Israel vai olhando cada vez mais para dentro, cada vez mais para si mesmo, vai estabelecendo, né, processos cada vez mais complexos, né, dentro de uma religiosidade que se afasta de quem Deus realmente é e começa a estabelecer uma série de regras que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor estabeleceu. Por isso que durante, né, os pronunciamentos de Jesus em Mateus, nós ouvimos, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, né? E essa tensão vai aumentando até ele chegar e literalmente falar, vocês rejeitaram quem Deus é. Mas esse Deus é um Deus gracioso, né? Até diante da maior das ofensas, né? Os seus servos, os seus enviados, a gente pode olhar, né, para a ideia dos profetas, a gente pode olhar, né, para a própria figura de João, dentro do Evangelho, né? E mais para frente a própria figura de Cristo, que anuncia o reino de Deus, anuncia quem Deus é, anuncia os valores reais de um relacionamento saudável com o Senhor, e eles não dão ouvidos. Mais do que isso, né, a resposta, como eu falei, a resposta dos líderes de Israel está no versículo 15. Se você continuar aqui com a sua Bíblia aberta, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enrendá-lo, né, de silenciá-lo, de matá-lo, em suas próprias palavras. Então se juntaram aos herodianos, aos discípulos de Herodes, para tentar pegar Jesus de alguma forma. Então, é desse Deus que o Senhor está falando,
é esse Deus que Jesus está apresentando, um Deus que está disposto, né, a caminhar 1, 2, 3, várias milhas, mas que mesmo assim é rejeitado, é excluído, né? Cada um olha para suas próprias questões. Um vai para o seu campo, ou seja, faz aquilo que fazia todo dia, como se o reino não existisse, né? Outro vai cuidar dos seus negócios e, mais do que isso, né, alguns estão dispostos a literalmente calar a mensagem do rei, né? O servo do rei representa o rei, né? Qualquer coisa diante, né, ou contra os servos é uma ação diante, contrária ao próprio rei. Então, meus irmãos, a imagem desde o início, né, por mais que a gente veja, né, esse rei que destrói a cidade, que vai contra, né, esses que são violentos, assassinos, né, um rei justo, o Senhor demonstra um rei gracioso. Então, logo depois, nós temos uma situação, né? O banquete está preparado, o novilho cevado, né, que era preparado para os grandes eventos, que era preparado, né, para o sacrifício sacerdotal, ele está pronto, né? O churrasco está pronto. Então, a festa está pronta. Só que os meus convidados não eram dignos. Então, disse aos seus servos: o banquete está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então, saíram os servos para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa, gente má, e a sala do casamento ficou cheia de convidados. Meus queridos, olha que coisa maravilhosa, né? Então, o Senhor declara: os meus convidados não são dignos. Então, aqueles a quem a mensagem era dirigida, aqueles a quem o convite inicial, um convite de honra, de estar à mesa com o rei, aqueles que rejeitaram, que minimizaram, né, que literalmente agiram contra, né, violentamente contra essa mensagem, agora, né, o Senhor estabelece uma nova etapa. Ele não fecha as portas e fica ensimesmado, né, fala: eu sou um rei rejeitado, né, por mais gracioso, então agora eu vou ser um rei vingativo, né, se eles viraram as costas, agora eu vou destruí-los e tal. Muito pelo contrário, ele fala: olha, a mesa está posta, o que eu quero? Eu quero a casa cheia, né? Então, ele fala novamente aos seus servos, né, um quarto convite: agora convidem a todos, né? Vão em todos os cantos, em todas as vielas, né, em todos os lugares, e convidem essas pessoas. A ideia, né, é que talvez os convidados iniciais fossem, talvez como se fosse uma nobreza, né, as pessoas que estivessem ali talvez mais próximas do rei. Indica até um sentido quase de, né, uma elite, né, alguém que está acostumado a essas relações mais privilegiadas, né? Agora não, fala assim: olha, quem quiser, a mesa do rei está posta. Então, o convite que se abre, ele é extremamente gracioso, extremamente inclusivo. E olha que interessante, tudo que está no texto bíblico tem um porquê, né? Olha a forma, né, que esses novos convidados são apresentados, né? Os servos saem para as ruas, não mais, né, para os lugares, não mais para os pontos onde os convidados estavam, e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala ficou cheia de convidados. Por que, meus irmãos, esse destaque, né? Gente boa e gente má. Podia ser gente bonita, gente feia, né, gente rica, gente pobre. Por que esse destaque, gente boa e gente má? Meus irmãos, o que Jesus quer deixar claro, né, é que a etapa que ele inaugura, a nova fase na pessoa de Cristo,
não tem a ver com os meus nem com os seus méritos. Não tem a ver com aquilo que eu faço, não tem a ver com aquilo que eu posso entregar, não tem a ver com aquilo que eu planejo entregar para o Senhor. Tem muita gente que, às vezes, tem medo, de se relacionar com Deus e fala assim, nessa fase da minha vida, agora não, estou muito jovem, ou eu estou vivendo a vida de maneira muito equivocada, Deus não vai querer saber de mim agora. Quando eu chegar em determinada fase, aí eu começo a me preocupar com Deus, Ou o contrário, gente que se acha tão boa, que é quase um favor o Senhor estar com ele à mesa. Então, a ideia aqui é diante da sociedade religiosa judaica. Aquelas pessoas que pareciam boas, ou seja, as pessoas que seguiam a lei, que seguiam até a oralidade da lei, ou seja, todas as regras que eram impostas, pessoas que eram vistas como boas na sociedade, e toda aquela comunidade que não conseguia participar do sistema religioso. Então, os chamados pecadores. As pessoas que não podiam participar, às vezes por causa da sua profissão, não podiam participar porque diversos elementos as tornavam impuras, não podiam participar porque era extremamente complexa essa relação religiosa. Então, o que Jesus está falando? Olha, a graça do reino, a manifestação plena do reino é que todos estão à mesa. Todos são convidados a estar à mesa. Gente boa, gente má, todos podem estar diante do Senhor. Todos, naquele contexto, são chamados para estar diante do Senhor. O casamento está lotado. Então, esse é o primeiro passo dessa imagem da graça. Meus irmãos, a revolução que o Senhor inaugura é esse período extremamente gracioso. Se todos nós somos pecadores, todos nós podemos nos relacionar com Deus, não por aquilo que nós podemos entregar, mas por aquilo que Ele preparou para nós através da figura, através do sacrifício de Cristo. E é isso que nós vemos na parte final da parábola. Porque tem uma situação meio delicada, Quando o rei entra para ver os seus convidados, ele vê que tem uma pessoa que não está utilizando as vestes nupciais. Meus queridos, aqui a gente precisa entender um pouquinho, como eu falei, do contexto de uma festa de casamento no Oriente Médio. O rei, aquele que dá, aquele que proporciona a festa, ele não permanece na festa. Ele circula na festa, assim como o noivo e a noiva. Como eu falei, essas festas duravam vários dias, então bebida, comida, as próprias tendas, o alojamento, tudo era proporcionado pelo anfitrião, inclusive as roupas, as vestes. Por quê? A ideia era que as pessoas colocassem uma veste, tipo uma estola, uma toga de linho branco, para que a festa não virasse um desfile de moda. Então, quem são as figuras de destaque nesse momento? O noivo e a noiva. São as figuras principais. Então, a ideia é que as pessoas se cobrissem, se colocassem essas roupas, que eram umas roupas que simbolizavam essa celebração, essa festa, essa alegria. Da mesma forma que no momento de luto, as pessoas se vestiam de panos de saco, para mostrar para as outras pessoas que elas estavam de luto. As vestes nupciais, as vestes do casamento, era uma toga branca de linho, para que as pessoas pudessem celebrar, se alegrar, e que as pessoas que tivessem com as roupas diferentes, distintas, fossem ali o centro da festa. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? O termo ali, o termo original, não é a veste nupcial, mas a ideia ali é uma veste adequada, a veste que a pessoa deveria portar naquele momento. Basicamente, a ideia que está acontecendo aqui é, diante da roupa ali, disponível, da veste nupcial, para a celebração do casamento, ou seja, aquela roupa que nos tornava iguais,
né, aquela roupa que simbolizava que nós éramos simples convidados, né, aquele homem fala o quê? Aquele convidado fala o quê? Eu não vou vestir, né? Eu vou permanecer com a minha roupa, eu vou permanecer com o meu terno, eu vou permanecer com a minha justiça, eu vou permanecer com os meus valores. Basicamente, o que ele está falando? Aquilo que o rei quer para mim, né, aquilo que o rei me oferece, não é bom o suficiente. Eu quero permanecer da forma como eu cheguei. Então, quando o rei, né, o anfitrião, passa pelo casamento, assim como acontece hoje, né, o noivo e a noiva vão passando na mesa ali dos convidados, ele fala assim, olha, você está da forma como você chegou, né? Por um acaso tem alguma coisa ruim naquilo que eu estou oferecendo? Tem algo que é insuficiente para você? Então, o que Jesus está falando aqui? O que ele está demonstrando? Né? Um Deus gracioso que vai insistentemente atrás daqueles com que ele pretende se relacionar, né? Um Deus extremamente amoroso e gracioso, né? Que estende o convite às pessoas boas, às pessoas ruins, ou seja, não tem nada em mim que me impede de me relacionar com o Senhor, mas a partir do momento que nós estamos com Ele à mesa, nós precisamos tomar uma decisão, né? É necessário que a gente se dispa, né? Que a gente literalmente abra mão dos nossos conceitos, daquilo que nós achamos correto, para que nós possamos viver debaixo da autoridade do rei. Nós precisamos abrir mão, né, da nossa soberba, do nosso nariz empinado, daquilo que nós achamos correto, para que a gente possa entender através da palavra, através do exemplo, através da vida de Cristo, aquilo que realmente importa. É isso que Jesus está falando para aqueles homens, para aqueles líderes. Olha, vocês montaram um sistema religioso, vocês acham que vocês estão prosperando financeiramente, né, até eticamente, até moralmente, vocês acham que vocês estão por cima, mas na realidade, vocês não têm parte comigo. A imagem aqui lembra muito a ideia do Jardim do Éden, né? Quando o Senhor passa pelo jardim, ele questiona Adão, e Adão está, né, despido ali, tentando cobrir as suas partes, e ele fala, olha, quem que te fez conhecer que você estava nu? Né, e aí começa a discussão dessas relações. A ideia aqui é basicamente a mesma, por quê? Qual que é a resposta, né? Só volta um pouquinho aqui. O que aquele convidado faz? Olha como o Senhor trata ali, né? Amigo, como você entrou aqui sem a roupa adequada, ou seja, como você está diante de mim achando que você, né, é digno de viver da vida, né, da forma como você quer. A pessoa ali literalmente emudece. O termo aqui é a ideia do cabresto do cavalo, né? Então, a ideia é que a pessoa está como se ela não pudesse responder. Por quê? Ela sabe. Ela não foi forçada, né, a estar daquela forma ali. Ela não está ali porque ela é pobre e não tem a roupa nupcial adequada. Muito pelo contrário, o Senhor proporciona tudo. Cabe a nós abrirmos mão, né, de muitos valores, preconceitos, coisas que estão encurtidas, né, na nossa comunidade, na nossa cultura, na nossa sociedade, que nos afastam dos ideais do reino, de justiça, de amor, conhecer e reconhecer quem Cristo é através da mesa. A resposta dos líderes, como eu falei, versículo 15 já mostra, né? Eles querem matar Jesus, né? E a nossa resposta? Nós teremos a humildade para nos despir dos nossos valores, para abrir mão, né, daquilo que eu e você muitas vezes achamos até politicamente correto, moralmente adequado, mas que não tem nada a ver
com aquilo que o reino de Deus estabelece para nós. O reino de Deus é um reino de justiça, paz, amor, que se dedica, que se debruça, que escolhe estar com o outro, se dedicar ao próximo, abrir mão do nosso privilégio para que nós possamos estar como iguais. Então, aqui não tem um reverendo, aqui não tem nenhuma autoridade eclesiástica, aqui não tem ninguém que eventualmente esteja mais perto ou mais distante de Deus. Nós somos equalizados pela graça, pelo amor e pela presença do reino de Deus entre nós. Concluindo, meus irmãos, então, nós precisamos estar atento às manifestações da graça. Meus irmãos, eu sempre pensava, quando na minha adolescência, quando eu comecei a entender um pouquinho mais do Evangelho, eu falei assim, imagina, aqueles homens eram a elite intelectual, a elite política, os caras que mais manjavam de Bíblia, os caras que liam todo o Antigo Testamento no original, eram aqueles caras que passavam o dia discutindo como agradar a Deus, e eles não reconheceram o Messias. Eles não reconheceram quem Cristo era. Eles não reconheceram, um homem que nasceu numa manjedoura. Ele falou assim, não é dessa forma que a gente quer. A gente quer um Messias militar, poderoso, que vai derrubar os romanos. Então, a gente precisa ser humilde para entender as manifestações da graça. O Senhor, Ele não deve satisfação ao que eu e você esperamos. O Senhor age porque Ele é o Rei. E a forma como Ele age é a forma que lhe agrada, não a forma que me agrada. Então, a igreja não tem o poder, não tem a capacidade de escolher quem vai passar portão para dentro. Todos são bem-vindos no nosso meio, desde que queiram se relacionar com o Senhor e se vestir das vestes da graça. Priorize os valores do reino. Meus irmãos, como a gente viu, aqueles homens, aquelas pessoas, eles não fizeram essencialmente, ou inicialmente, a maioria não fez nada de ruim. Mas a gente vê que a coisa vai piorando, degringolando. Primeiro, não estou afim. Depois, vou cuidar das minhas coisas, vou olhar para o meu umbigo. Depois, vou tocar os meus negócios, os meus planos, os meus sonhos. E depois a gente vê um grupo que está disposto a literalmente assassinar, torturar, pegar pelo pescoço e chegar às últimas consequências. Meus irmãos, muitas vezes nós somos assim. A gente começa a abrir mão de uma coisa, abre mão de outra coisa, passa uma coisinha ali, passa um negocinho ali. Daqui a pouco a gente está tão polarizado que a gente, olha, se fulano vota em A, não quero na minha igreja, não me relaciono, saio do grupo, não quero conversar. Então, meus irmãos, o sangue de Jesus, que passou aqui, passou para a direita, passou para a esquerda, passou para todo mundo. Então, nós não temos autoridade, quem chama Deus de Pai, não escolhe quem vai chamar de irmão. Então, a gente precisa priorizar o reino. Eu estou falando isso hoje, ano que vem, ano eleitoral, a gente vai ter várias questões. O reino de Deus é maior do que tudo isso. E a igreja, aqueles que querem comunhão com o rei, precisam entender que o reino está acima de todas essas coisas. Então, nós devemos lutar para manifestar os valores do reino de Deus, de harmonia, paz, justiça, até na diversidade, principalmente na diversidade. Então, busque uma vida prática, adequada aos valores, a quem é o seu Senhor e Rei. Eu estou vivendo o privilégio de participar ativamente da criação do Pedro, 2 aninhos, e é uma esponja. O que eu falo, o que eu faço, ele está imitando. Ele senta lá, pega o livro, o que você está fazendo, Pedro? Eu estou lendo. Porque em algum momento ele vê eu com um livro, ele vê a mãe dele lendo. Então, a gente precisa praticar aquilo que é a realidade do Evangelho. Você passar 1 hora aqui do seu domingo, não tem nada a ver com o reino. Isso pode ser uma parte. A gente fala que é o quartel-general.
né? Mas o desafio não é vir aqui de domingo, né? O desafio é de segunda a sábado. E você conhece os seus desafios profissionais, emocionais, familiares, conjugais, relacionais, né? De novo. Então, todos esses elementos precisam ser convertidos, precisam ser trabalhados, vou usar o termo do texto, né? Precisam ser adequados, vestes adequadas para cada um desses desafios. O que a gente precisa? Sabedoria, orar, ler a palavra, estar com pessoas, né, da comunidade. Está difícil durante a semana? Não espera até domingo. Manda uma mensagem, né, para alguém aqui da igreja, para o Laci, para a liderança, para um amigo que você tem aqui. Pô, vamos tomar um café hoje? Pô, está pesado. Né? Vamos conversar, bater papo, se pastorear, se cuidar, pequenos grupos de vida. Né? A gente tem, né, os PGVs, a gente tem várias ferramentas. Participem, vivam o reino, né, para que a mensagem do reino seja realmente uma explosão no seu coração. Imploda as suas estruturas para que nós possamos ser revestidos daquilo que o Senhor tem para nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos, Pai, clamamos, ó Deus, nós não queremos colocar nada à frente do teu convite. Se existem, ó Deus, sonhos, planos, coisas que parecem eventualmente boas, ó Pai, mas que nos atrapalham a enxergar quem o Senhor é e o teu reino de paz, amor e justiça, nós queremos te pedir, ó Deus, a começar em mim, que o Senhor retire, ó Pai, afaste essas coisas do nosso coração. Nós queremos, ó Deus, priorizar o Senhor, não porque nós somos melhores, não porque nós somos bons, mas porque nós reconhecemos a graça do Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos revestir daquilo que o Senhor disponibilizou para nós, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, que aquilo que o Senhor tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós construímos, do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós assistimos, do que aquilo que nós amamos, ó Pai. Nós queremos amar o Senhor, para não sermos constrangidos na Tua presença, ó Pai. Retira de nós, ó Pai, tudo aquilo que parece que é do Senhor, mas que não é o Senhor, ó Deus. Nós queremos Te reconhecer, ó Pai, em pessoalidade, em relacionamento, em vida, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que isso é muito melhor do que o que nós sonhamos e planejamos, ó Pai. Então que nós possamos, ó Deus, aprender através do Senhor, através do mérito de Cristo, através do sacrifício do Senhor, ó Pai, para que nós pudéssemos ser parecidos contigo. Nós queremos, ó Pai, Te servir, Te obedecer, ó Pai, naquilo que o Senhor é, apesar de quem nós somos. A começar em mim, Senhor, em toda a nossa comunidade, ó Pai. Amém, Senhor.